Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Satisfação estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente continua. Então, essa é a nossa aula de sábado, né? Gravada já para ficar à disposição de vocês. Estou antecipando aqui. A gente está na disciplina de CIF, Contabilidade das Instituições Financeiras, e agora vocês vão ver que a teoria ela já está bem resumidinha, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, então, da história dos bancos, dentro da unidade 1, onde a gente vai começar a entender um pouquinho mais como é que funciona todo esse sistema financeiro nacional e por que isso é importante na hora de contabilizar, na hora de fazer as demonstrações contábeis, né, qual é a finalidade de todo esse processo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a história dos bancos, a gente precisa pensar primeiro no uso da moeda, né, naquela origem, naquela ideia inicial, naquela perspectiva inicial que a gente vai ter das trocas. Né? A gente começa entendendo as trocas diretas, que seriam aquela mercadoria por mercadoria. Então, eu tenho lá a minha fazendinha, eu estou produzindo algo, e aí eu tenho a limitação de produzir, por exemplo, somente uma cultura. E eu só produzo feijão, eu preciso comprar ou trocar, no caso, né, como era feito antigamente, o arroz com outro, se eu quero ter aquele arroz para mim também. Então, inicialmente, a moeda, ela vem dessa base de troca, historicamente falando. E aí os bancos eles surgem justamente nessa perspectiva. A moeda em si passa por alguns estágios evolutivos. Né? Então, originalmente, a gente, com as trocas diretas, tratava a mercadoria com um certo valor. Então, por exemplo, 1 quilo de feijão valeria, vamos supor, exemplificando aqui apenas, 2 sacos, 2 quilos de arroz. Porque talvez o feijão seria mais difícil de ser produzido, demoraria mais, ou algo nesse sentido. Então, cada uma das mercadorias, como a gente conhece hoje, tinha o seu valor. E aí, ocasionando, então, essa relação de câmbio, de troca entre produtores, enfim, consumidores de modo geral. Ao longo do tempo, a gente começa a substituir essa troca, né, de mercadoria por mercadoria para mercadoria por moeda, né, conforme a evolução. Então, ao longo da trajetória humana, a gente vai ter como tipos de moeda a chamada metálica, né, que seriam ali os metais preciosos, né, o cobre, o bronze, o ferro, a prata e o ouro. Depois, a gente passa pela história dos metais, aliás, das moedas, né, na condição de cunhadas, ou seja, que seriam os metais já com algum tipo de gravação, e ali se começa uma história muito interessante, que é o que nós chamamos hoje de lastro, né, de rastreabilidade desta moeda, para saber se aquilo era de fato uma moeda válida, né, se tinha uma procedência, digamos assim, e aí basicamente para a identificação daquele feudo, enfim, daquele império, ou algo nesse sentido. E depois surge, então, mais ou menos ali 1000 anos depois de Cristo, né, a moeda papel, como nós chamamos hoje, o papel moeda. E aí, basicamente, a gente vai ter as casas de custódia que suprem uma necessidade que acaba acontecendo. Então, se toda essa transformação da humanidade leva à ideia ou ao uso do papel moeda, eu precisava, né, eu como cidadão, de algum lugar confiável que me permitisse, por exemplo, guardar as quantias que eu havia recebido, né, para não sofrer um roubo, para não passar por um processo de perder tudo aquilo que eu estava construindo, que hoje a gente chama de patrimônio. Então, a essência originalmente é a mesma do que nós chamamos hoje os bancos. A diferença talvez na literatura, na doutrina, seja que são identificados como casas de custódia, né? Porque essa era a expressão. E a custódia é a guarda, tá? Então, só para traduzir, para colocar um sinônimo aí para ficar mais fácil, mas o conceito de casa de custódia você tem que ler ou entender como casa de guarda, né? Que vai guardar aqueles valores, que vai guardar aquele metal precioso ou algo nesse sentido. E as casas de custódia iniciam as suas operações mais ou menos ali em 1600, com a ideia de receber os depósitos, né? Receber uma quantia de ouro, por exemplo, guardar esse ouro, mantendo ali a sua segurança, e fornecer em troca o que a gente chama de certificado de depósito. E essa expressão é muito interessante de conhecer, inclusive, porque desde aquela época até hoje a gente ainda usa, né, a mesma expressão depois de muito tempo depois. Os certificados de depósitos nada mais eram do que o mesmo princípio de dizer assim, olha, você cursou ciências contábeis por 4 anos na instituição XYZ, foi aprovado em todas as matérias, ou seja, uma série de pré-requisitos, né, com a nota mínima, com a nota máxima, algo nesse sentido. Aqui está o seu certificado de conclusão, o que hoje a gente chama de diploma, né? Mas em resumo é nada mais, nada menos do que um certificado. E aí esse certificado ele justamente dá essa garantia. Tem que ser promovido por uma instituição
reconhecida por todos, né, como nós sabemos, tem que atender uma série de pré-requisitos. E para os bancos ou para as casas de custódia, o princípio era o mesmo. Então, aquele metal era verificado, aquela moeda, aquele papel moeda era verificado, havendo ali justamente a veracidade, né, a confirmação, era fornecido, então, o chamado certificado de depósito. Isso me permitia, por exemplo, ser dono de uma grande quantia sem necessariamente ter o espaço ou a preocupação com a segurança. É o mesmo elemento que a gente faz hoje com os bancos. Tá? Então, é uma prática tão antiga que hoje a gente meio que cresce, né, já nessa versão digital, mas a gente, ao longo da nossa vida, aprende que, de fato, é só isso a função do banco, né, guardar o dinheiro. E aí hoje não, desculpa, a partir dessa disciplina a gente vai entender um pouquinho mais do que o banco faz com essa quantia, né? Como ele move a economia a partir desse preceito. Então, a ideia seria o seguinte: a gente precisa perceber que a empresa mercantil, que aquela que faz mercado, né, ou troca, como nós chamamos, tem por objetivo a compra e venda da mercadoria e de certas utilidades, né? Então, a mercadoria no sentido de consumo, o estoque, enfim, né, os materiais que a gente usa no nosso dia a dia. A empresa industrial vai fazer aquele processo de transformação da mercadoria, né, da matéria-prima em produto e vai também revender. A empresa chamada agrícola ou pastoril, né, ou vai fazer ali a exploração, o cultivo da terra e vai também comercializar. A empresa bancária tem por objetivo o comércio, só que do dinheiro, né? E aí a gente costuma ver isso como o fornecimento de capital, capital no sentido contábil mesmo, né? Capital na relevância e no sinônimo ali de moeda, de dinheiro, né? Como também depositária, ou seja, a gente viu que a origem é justamente o preceito do conceito, né, da casa de custódia, e como intermediária de crédito, que é o mais comum nos dias de hoje. Então, eu tenho alguém que quer emprestar, porque tem sobrando, a troco de uma certa remuneração, e eu tenho alguém que quer tomar, porque tem faltando, a troco justamente de um pagamento, né, de uma taxa de juros, como nós veremos. E aí a ideia é que nesse meio termo eu tenha um intermediário do crédito, alguém que eu possa confiar e entregar o meu dinheiro que está sobrando e alguém, quando precisar, possa recorrer justamente pela confiança também. Então esse é um ponto muito importante, até porque ao longo da história aí vocês já estudaram que o conceito de crédito significa ou remete à ideia, ao conceito, ao significado de confiança propriamente dita. Então, o banco ele vai ser uma instituição de crédito, entre outras coisas, né? Que, de modo geral, vai ter a finalidade da comercialização, da produção e da circulação do capital. Ou, se a gente quiser simplificar o nosso entendimento, do dinheiro. Né? E normalmente ele atua como intermediário entre esses dois polos. Originalmente, os banqueiros eles vão ser justamente intermediários e vão ter uma remuneração que a gente vai chamar de juros, comissão, corretagem, prêmio, a depender do que eles comercializam, e, portanto, são comerciantes, então. Tá? Os bancos são empresas que vão ter justamente o objetivo de exercitar o crédito, né, ou seja, de fazer com que ele circule, e, basicamente, eles vão fazer parte de o que a gente vai chamar de um sistema, um subsistema denominado aí de operativo ou de intermediação, que a gente vai entender um pouquinho melhor nas próximas aulas, tá? Mas é para conceituar e para a gente entender o básico ali de que a gente vai ter as instituições bancárias e não bancárias que vão atuar nas operações de intermediação financeira. Tá? Então, sempre que eu estou falando aqui a história dos bancos, né, das instituições, é porque os bancos vêm, de certa forma, primeiro, né? Mas hoje em dia a gente tem um vasto, uma amplitude muito grande em relação a essas instituições, né? As operadoras de crédito, as instituições aí de cooperativas, enfim, tem uma variedade muito grande, os bancos de desenvolvimento, os bancos comerciais, os múltiplos, tá? É uma galera, e realmente a gente vai entendendo que tem uma variedade muito grande de produtos e serviços que são ofertados. Então, para finalizar o raciocínio nessa aula, para não me estender muito aqui, a atividade bancária, para vocês entenderem bem facilmente, é uma atividade comercial. E ela vai estar sujeita à legislação empresarial brasileira. Isso é muito importante. Tá? Então, é uma empresa, o banco ele é uma empresa, ele tem CNPJ, ele tem contabilidade, ele tem ali a sua equipe operacional, assim como qualquer outra, tá bom? Vai ter características, né, que são inerentes à atividade. Então, pensa comigo o seguinte, eu vou abrir uma indústria aqui no meu bairro. Se essa indústria hoje em dia ela for poluir, eu tenho que atender uma série de requisitos para garantir que essa poluição seja o mínimo possível, para garantir que essa atividade de fato ela vai ser possível de ser recuperada no futuro,
por causa do prejuízo que vai causar, uma série de elementos, ou eles não vão me autorizar a executar essa atividade. Se a gente não tivesse esse tipo de controle dentro das cidades, por exemplo, qualquer um abriria uma indústria em qualquer lugar e aí, eventualmente, a terra acabava, né? Muito mais rápido do que se espera que a gente acabe ocasionando isso. Mas é só para dizer o seguinte, se qualquer um, de qualquer forma, resolver atuar, eu vou pegar uma impressora em casa, então eu posso abrir um banco e vou começar a imprimir dinheiro. Não é assim que funciona. Tá? Mas também não é tão diferente de abrir uma outra empresa. A diferença é que se eu vou ter uma atividade de comércio de produto e mercadoria, por exemplo, eu vou ter que atender alguns requisitos. Se eu vou ter uma atividade de comércio ou de intermediação financeira, já para usar os termos mais adequados, eu vou ter que atender outros requisitos. De onde é que vem essa fundamentação? Da legislação. É claro que a gente, por ter uma nação já institucionalizada, né, regulamentada, a gente tem o Brasil como um todo nas suas unidades federadas aí que seguem uma legislação federal justamente para poder adequar as suas atividades. Então aí eu preciso apenas adequar o meu pensamento. Se eu quero ir nesse rumo, se eu quero abrir um banco, se eu quero abrir uma cooperativa, se eu quero seguir essa área, né, ou atuar nessas áreas, eu vou ter que conhecer a legislação aplicável a essas instituições, tá? E a gente vai ver alguns dos exemplos, né? As práticas contábeis que nós vamos usar são basicamente as mesmas. A gente vai continuar com a mecânica do débito do método de partidas dobradas, né, o débito e crédito, origem e destino, enfim, a aplicação daquele recurso de onde ele veio, justamente para poder associar com as outras matérias, tá? Então isso não vai ser nada de diferente. A diferença vai ser o produto que a gente vai estar comercializando, a instituição, o seu patrimônio como um todo, a demonstração dessas informações em virtude de algumas características, por exemplo, o câmbio, a variação que a gente vai ter, a condição daquela moeda estrangeira, ou ainda, né, o ouro, por exemplo. A gente vai ter também as próprias operações mais básicas, que são as de financiamento, empréstimo, enfim, o fornecimento de capitais, a abertura de ações, né, para o capital se tornar público dentro de uma empresa, uma série de outros elementos. Então, na prática, para fechar o raciocínio, a gente não vai ter uma variação do ponto de vista da contabilidade. Tá? A gente só vai ter algumas especificidades, né, alguns detalhes que vão fazer com que a gente tenha que prestar mais atenção. Tá? Então, nós vamos elencar esses detalhes ao longo do avanço das aulas. Mas o princípio de hoje é para que vocês percebam que a história dos bancos remete a basicamente o que a gente já imagina que eles fazem, né? Porque isso vem apenas se desenvolvendo, mas não mudou. Assim como antigamente o comerciante viajava de uma cidade para outra e comercializava. Né? Ele vendia os seus produtos para uma cidade, ia para outra, vendia na outra e assim sucessivamente. O princípio é o mesmo, até os dias de hoje. Eu tenho uma empresa aqui na nossa cidade que pode vender para o Brasil, para o mundo, enfim. Apenas a diferença da dinâmica, se eu vou vender pela internet, se eu vou vender físico, se eu vou ter uma loja ali, um espaço reservado onde eu vou mostrar o meu estoque. Então, todas essas características precisam ser avaliadas quando a gente fala de contabilidade, porque tudo isso compõe patrimônio. E a gente já aprendeu ao longo das disciplinas que patrimônio é uma parte muito relevante, né, do processo econômico, do processo social, do desenvolvimento como um todo. Então, se a gente junta uma peça com a outra, a gente vai chegar à conclusão de que a contabilidade e a história dos bancos estão muito próximas, né, e das instituições financeiras também, e são muito relevantes para o nosso aprendizado, tá certo? Então, obrigado pelas considerações aí, pela observação na aula de hoje, enfim, pelos comentários que vocês vão deixar, né, pela participação como um todo. Espero que esse conteúdo tenha ficado bem resumidinho, né, para pegar a linha de raciocínio, e a gente vai se encontrar nas próximas aulas, falando um pouquinho mais desse desenvolvimento do sistema financeiro nacional, a sua estrutura hoje, a aplicabilidade, etc, 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 tá bom? Obrigadão, então, vejo vocês na nossa próxima aula.